Boa tarde, povo de Deus. Vamos que vamos para mais uma live. Convido você para participar da minha live de hoje com um assunto gostoso, direto do coração de Deus para o nosso coração também. E nós vamos estar aqui hoje nos acolhendo, né? Porque quando eu ensino, eu também aprendo, porque a gente nunca é dono do saber, mas a sabedoria ela vem de Deus. Então vamos que vamos por aqui hoje com o nosso tema, né? Na construção da vida, como a permissão promove o crescimento. Em que você está precisando de crescer? Em que nós estamos precisando de crescimento? Para eu crescer, eu preciso começar a me permitir. E como a gente sempre trabalha com uma base cristã, seja bem-vinda aí, Daiane entrou. Tava com saudade de você por aqui, viu, Daiane? Não some não. Então, sempre quando eu trabalho com base cristã, então eu vou deixar o meu versículo base hoje, que é Filipenses 4, versículo 13. É um versículo forte, poderoso, para nos ajudar a nos permitir viver o melhor de Deus. Esse versículo está escrito assim: eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Ou seja, eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Eu li na minha linguagem aqui da Bíblia, uma linguagem mais atualizada, que está falando com essa linguagem. Eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Ou seja, eu posso me permitir viver o melhor de Deus nesta terra. Eu posso me permitir viver as promessas de Deus nesta terra. Eu posso me permitir que a cura chegue ao meu coração. Uma das coisas que mais impede o trabalhar de Deus na nossa vida é a falta de permitir que Ele trabalhe em nós. Por quê? A gente vai adquirindo fortalezas, que eu posso chamar assim, fortalezas emocionais que nos travam, que fala com a gente que a gente não pode, que a gente não é capaz. Essas fortalezas que é criada no decorrer da vida, por momentos vividos, por coisas que nós sofremos na infância, por coisas que nós passamos, que nós adquirimos dos nossos pais, vai formando uma prisão. E a gente vai crescendo, e a gente não percebe que tipo de prisão é aquela, e a gente vai achando tudo muito normal. Só que de repente nós começamos a não nos permitir a viver as bondades do Pai. É quando nós, consciente ou inconsciente, nós começamos a limitar a nossa vida. Limitar como? Limitar aquilo que vai ser bom para mim. Limitar o que vai ser crescimento para mim. Eu começo a colocar limite, às vezes, até no próprio Deus. Como Deus está me abrindo uma porta, eu olho aquela porta aberta e de repente eu olho para mim e começo a pensar que eu não sou merecedora daquela porta. Isso pode ser consciente ou inconsciente. E de repente eu começo o quê? A recuar. Eu começo a olhar para trás. Eu começo a olhar os meus problemas. Eu começo a olhar que eu sou limitado. E vai crescendo dentro de nós um empecilho muito grande. Um empecilho que parece que vai te conduzir, vai te afundar de tão grande que vira esse gigante. E o que eu posso falar com você nesta tarde é uma tarde maravilhosa de te permitir. Eu quero que você comece a se permitir, a ouvir a voz de Deus. Eu quero que você comece a liberar esse coração para ouvir o que Deus tem de melhor para você. Eu quero que você saia daqui hoje com as esperanças renovadas. Eu quero que você saia daqui hoje pensando: eu posso me permitir viver a bondade de Deus. Eu posso me permitir ter um casamento abençoado. Eu posso me permitir ter as minhas emoções curadas. Eu posso me permitir a não mais ficar na mão de um abusador, na mão de alguém que manipula. Eu posso me permitir cuidar de mim e sair fora
dessa pessoa que tanto me sufoca e me maltrata. Porque quando entra violência, nós não podemos continuar naquele ambiente. Principalmente mulheres que convivem muitas das vezes com violência doméstica, com coisas que te maltratam, e muitas das vezes você fica escravo ali de uma manipulação, com medo, porque você pensa, você não se permite sair daquele relacionamento tóxico, sair dessa situação de violência, de agressão. Você não se permite, consciente e inconsciente. É como se você olhasse para um lado e para o outro e não visse solução. É como se fica muito grande o problema e você pensa assim, se eu sair daqui eu não vou sobreviver, eu não vou conseguir. É uma dependência emocional do sofrimento também. E você fica naquele círculo ali, naquele sofrimento, porque você não se permite a sair da mão do manipulador. Porque você ainda não se permitiu a olhar dentro de você e falar, espera aí, eu preciso me permitir sair da prisão. Eu preciso me permitir sair desse comodismo que eu estou vivendo, parecendo que está tudo bem, mas não está tudo bem. Eu preciso abrir a porta do meu coração para Deus trabalhar em mim. E quantas pessoas começam a falar mal de Deus, começam a murmurar de Deus, começam a falar, mas Deus não está me vendo que eu estou vivendo na mão do abusador? Deus não está me vendo que eu estou aqui nesta casa e a pessoa está me oprimindo, está me maltratando, está me machucando, está me agredindo? Deus está te vendo, mas você precisa se permitir sair dessa situação. E quando eu falo em se permitir, eu falo de abrir o coração para entender o seu valor, abrir o coração para entender o quanto você é importante na sua própria história, a entender o valor que tem você na sociedade, o seu valor que tem dentro da sua casa, o seu valor que tem para você mesmo, a você começar a se olhar no espelho e falar, Deus, eu sou uma pessoa, o Senhor me fez assim com muitas qualidades, tem defeito também, mas eu reconheço que eu sou uma pessoa, eu posso viver a minha própria história, eu posso viver a minha vida, eu não preciso viver uma vida ruim por falta de permitir, porque fixou na sua memória que você não pode se permitir sair da violência, que você não pode se permitir sair da mão do abusador, porque talvez você ainda criança sofreu junto com seus pais com pessoas violentas, talvez tinha agressão dentro de casa, talvez já assistiu vizinhos também, assistiu algum problema assim, e a mente daquela criança gravou aquilo ali, e ela cresceu com aquilo ali como se ela não permitisse ela mesma sair de abusos que aconteceria na frente. Então, não sei se você está entendendo, mas eu quero esclarecer para você. Talvez você fique num ciclo vicioso de sofrimento, um ciclo vicioso de tribulação na sua vida, porque você não se permite sair dele. Existem pessoas que falam, eu só vivo na luta, eu só vivo no problema, eu só vivo na destruição. Parece que a minha vida não tem sentido, parece que tudo que eu faço não vai para frente, parece que tudo que eu coloco a mão não dá certo. Se permita viver o melhor de Deus, se permita viver curado, se permita jogar para fora tudo isso que está te adoecendo, se permita cuidar de você, né? Deixando Deus entrar no seu coração e curar essa alma, curar a sua vida. Se permita Deus entrar na sua vida e transformar o ambiente dentro de você, para você ver como você é preciosa para Deus, como você tem um pai, como você se parece com seu pai, você tem uma paternidade que é o próprio Deus. Talvez você olhe para mim e fale, mas eu não tive referência familiar nenhuma, Miriam, eu só tive sofrimento na vida, eu só tive tristeza na minha vida, mas Deus pode ser sua referência, Deus pode curar seu coração, Deus pode mudar a sua vida por completo, se você permitir. Existem muitas coisas que nós não permitimos na nossa vida.
Existem muitas coisas que nós nos perguntamos assim: o fulano consegue, da minha idade, já fez tanta coisa, fez aquilo, fez aquilo. E o que me prende de crescer, de desenvolver? Por quê? Por que acontece isso? Por que eu não tenho desejo de crescer nessa área? Por que eu não tenho desejo de ser melhor nesta área? Porque você não se permite por causa de um sofrimento que você sofreu lá atrás. E nessa tarde é tarde de cura, é tarde de você começar a pensar um pouco mais em você mesmo, esquecer um pouco o problema que está acontecendo com você, que está acontecendo na sua casa, esquecer um pouco do tamanho da luta que você está passando e começar a pensar em você, para que a cura chegue em você e para que você seja cura também de mais pessoas. Então nessa tarde é uma tarde de aprendizado. É uma tarde que talvez eu estou mexendo aí, tocando em uma ferida sua, mas quando eu estou falando com você, eu estou aqui representando Jesus também, que vai entrar na sua vida com a cura, que quer transformar o seu ambiente, que quer transformar a sua mentalidade, quer mudar o seu jeito de pensar, quer transformar as suas emoções, quer fazer você enxergar além do que você está enxergando, porque às vezes você fica sufocado, você fica querendo avançar, mas não consegue. Às vezes você quer resolver alguma coisa na sua vida e não consegue, está travado. Deus te abençoe, Carlos, Juliana, o estúdio que entrou, a Rafaela, Deus te abençoe. Então muitas das vezes nós somos travados por falta de permissão na nossa vida. É como se eu falasse com Deus: eu posso ser abençoado só até aqui, daqui para lá eu vou me travar e já tá bom. Não, vamos liberar. Deus tem muita coisa grande para você conhecer. Deus tem coisa maior para nós. Quando eu falo com você, eu estou aprendendo também, porque eu posso estudar o quanto for possível, vai ser muito bom para mim e para as pessoas que eu cuido, mas eu nunca vou ser dono do saber total. Sempre eu vou buscar conhecimento e vou aprender também com outras pessoas. Ou seja, eu também, a minha vida também, ela está em construção todos os dias. Todos os dias eu aprendo um pouquinho. Todos os dias eu coloco um tijolinho no lugar. Todos os dias eu coloco algo no lugar para minha construção. É meu tema de live sempre, que é uma vida em construção. E hoje é como a permissão promove o crescimento. E muitas das vezes você se pergunta: por que eu não consegui realizar aquele sonho que eu tinha? Porque inconsciente você se sabotou, como se você não conseguisse aquilo ali, que você não fosse digno daquilo ali, por causa de muitas vozes que você ouviu do negativo, que você não podia, que você não conseguia, que sua família era pobre, que você não precisava ter espírito de rico, que isso, aquilo outro. E aquelas palavras todas ficou na sua cabeça, você se travou ali e não conseguiu realizar o seu sonho e projeto. Mas nesta tarde nós estamos aqui para falar com você que você tem direito e você tem muitas coisas a descobrir sobre você mesmo. E tem muitas coisas que você pode ser livre de dentro para fora. Jesus, ele é o maior, que mais está interessado na sua libertação, na sua permissão. Olha que coisa incrível, até mesmo para nós chegarmos no céu, até mesmo para nós conhecer Jesus de perto, eu preciso permitir, eu preciso abrir o meu coração. Ele não vai entrando de qualquer jeito, ele bate na porta e eu decido se eu vou permitir ele entrar ou não. Mas nessa tarde eu convoco você, chega de não permitir coisa boa na sua vida. Primeira coisa, abra o coração e permita que Jesus entre. Primeira coisa, abra o seu coração e permita viver uma grandiosidade com Jesus. E Ele vai te dar novos caminhos. Ele vai te apresentar a cura. Ele vai te apresentar a libertação. Então se permita viver o melhor de Deus nessa terra. Se permita viver a grandeza de Deus nessa terra. Vamos nos permitir viver o melhor de Deus a cada dia que nós temos uma oportunidade de cada dia melhorar. Cada dia que eu estava até conversando ontem com uma amiga aqui, a secretária que trabalha aqui do lado,
que cada dia é importantíssimo. A minha querida Ângela, cada dia é importantíssimo na nossa vida. Por quê? Porque ele é único. Ele não vai voltar. Não vai voltar. Eu vivi ele hoje, mas o que eu fiz de bom hoje? O que eu permiti que eu vivesse hoje? Eu permiti o melhor de Deus na minha vida? Será que eu permiti estudar um pouco mais com o meu conhecimento? Eu permiti a fazer um bom negócio para que renda o dinheiro da família? Será que eu permiti a fazer uma boa compra? Eu permiti tratar bem meu cônjuge, tratar bem meus filhos, para ter paz na família, para ter alegria na família? Será que no dia de hoje eu me permiti viver a bondade de Deus? Eu sei que tem momentos que as lutas são grandes. Eu sei que tem momentos que a batalha é muito forte, que parece que você não vai conseguir vencer. Mas se permita a vencer no dia a dia. Se permita ser feliz, independente do que está acontecendo à sua volta. Se permita a viver o melhor de Deus no seu dia a dia. Posso falar com você mais uma vez que eu passei por uma grande tribulação, por uma grande luta, que eu considero luta de verdade, que não é desafio, é luta, que foi enfrentar uma doença do câncer no meu filho, e foi passar muitos dias, meses, um ano, quase 2 anos, dentro de um hospital, um ambiente hospitalar, e em casa hospital em casa. E eu aprendi que por mais que eu estava enfrentando um gigante muito grande, eu não poderia colocar ele maior. Eu precisava permitir que eu fosse feliz, mesmo em meio à tribulação. É meio louco falar isso, né? Talvez você não está entendendo o que eu estou falando, mas eu me permitia a alegrar com meu filho a cada dia que ele estava comigo. Eu me permiti alegrar com meu filho, mesmo em meio à tribulação. A gente brincava, ele tocava instrumento, eu cantava com ele. A gente crescia junto ali, eu e meu esposo comia com ele, brincava, dava risada. Por quê? Nós estávamos o quê? Vivendo um dia, permitindo aquelas boas lembranças que hoje nos mantém de pé também. Se eu tivesse não permitido viver a bondade de Deus, eu ia ficar rancorosa, triste, maltratar meu filho e o ambiente ficar pesado sobre nós. Mas Deus me ajudou, e através também de ser cuidado emocionalmente, nós conseguimos permitir ter paz mesmo em meio a uma grande luta. Nós nos permitimos viver o melhor de Deus na nossa família, mesmo enfrentando uma luta grande. Se permita nessa tarde a viver o melhor de Deus. Se eu não tivesse vivido o melhor de Deus com meu filho, mesmo enfrentando a enfermidade, hoje eu estaria chorando, pensando o que eu poderia tanto ter feito com ele, eu não fiz. Mas hoje meu coração descansa, porque tudo que eu tinha que promover a ele, eu promovi. Todas as alegrias que nós podíamos sentir, nós sentimos juntos. Nós compartilhamos da bondade do Pai. Nós nos permitimos viver o melhor de Deus, mesmo em meio às lutas. E eu te convido agora a te permitir viver a bondade de Deus. Saia dessa mentalidade que você não pode. Saia dessa mentalidade que isso é para fulano que já nasceu rico, é para ciclano que já nasceu cristão, é para fulano que é filho de fulano, é para aquela pessoa e não é para mim. Ora, quando você fala isso, que não é para você, o seu cérebro entende que você não é permitida viver aquela vida. É como uma prisão. Quanto mais você fala que isso não te pertence, realmente você está falando com o seu cérebro que você não é permitido viver aquela coisa boa ali que você está vendo o outro viver. Então, cuidado com suas palavras, cuidado com o que você olha e você fala no negativo
te colocando uma pessoa inútil, falando que você não pode, não quer, que você só acontece coisa ruim, que é isso? Então vamos lá. Comece a pensar melhor sobre a sua própria história. Comece a viver a bondade de Deus. Se permita mais. Se permita viver a bondade do Pai. Talvez você passou por um trauma tão grande, que a sua memória gravou aquele trauma e você não consegue dar um passo à frente, porque o seu organismo não está permitindo você sair, talvez, dessa tristeza, dessa depressão, dessa angústia. Porque você passou um trauma muito grande e você vivenciou aquilo ali e a sua memória gravou e o seu organismo é como se ele não permitisse você sair daquela situação. E você só se olha como se fosse a pior pessoa do mundo. Como vou sair disso, Miriam? Me orienta. Vá lá à frente do espelho, olha para dentro dos seus olhos, olha para você. Comece a enxergar você. Talvez você vai correr lágrima aqui. Talvez tenha muito tempo que você não se olha. Talvez tenha muito tempo que você não vai no espelho e olha dentro dos seus olhos e lembra como você é guerreira, como você é guerreiro, como você já venceu tanta batalha, como você é importante, como você fez tanta bondade para as pessoas, como você já fez tanta coisa boa para a sociedade, como você já fez coisas boas para os seus filhos. Olha dentro dos seus olhos. Comece a enxergar a bondade. Comece a enxergar o quanto você é importante. Levanta a cabeça, se valorize. Levanta a cabeça e comece a colocar pensamentos positivos na sua vida. Primeira coisa, eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. E eu não sou incapaz, eu posso crescer, eu ainda posso desenvolver. Eu posso ser alguém que eu sempre sonhei de ser. Eu posso cursar aquele curso que eu sempre quis. Não existe idade para isso. Eu posso tirar a carteira de habilitação que eu sempre sonhei. Não existe idade para isso. Eu posso ter um casamento que eu sempre sonhei. Eu posso me permitir a ter filhos educados que eu sempre sonhei. Mas para isso eu preciso me enxergar. Eu preciso olhar dentro dos meus olhos e me permitir e falar: Senhor, eu não era digna, mas o Senhor me fez digna. O Senhor me fez merecedora desta vida. E eu sei que o Senhor se alegra quando eu me alegro com as bondades do Senhor. Então eu quero viver a minha vida bem vivida. Eu quero me permitir viver o melhor do Senhor nesta terra, independente de circunstâncias, de problemas, porque nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, o Senhor falou. Então nós temos que focar em quê? Na presença dele. Me tem bom ânimo, levanta a cabeça, olha para o alto, olha a sua qualidade, olha como você é inteligente, olha como você já venceu nessa vida, olha quanto você já trabalhou, olha para suas mãos, olha as suas mãos e olha para ela e fala quanto você trabalhou, quanto você já construiu, quanta coisa boa você já fez. Olha dentro dos seus olhos e começa a se valorizar. Olha para dentro de você e começa a permitir viver o melhor de Deus. Saia dessa punição. Saia dessa mentalidade. Porque o meu pai um dia falou que eu não sabia nada, que eu não podia crescer, que eu era burro, que eu não era inteligente. Porque um dia minha mãe me chamou de burro, falou que eu não era inteligente. Saia dessa prisão. Você é inteligente, você pode muitas coisas. Você pode viver o melhor de Deus. Você pode viver a íntegra daquilo que você precisa viver. Você pode se permitir. Se permita viver o melhor de Deus. Se permita viver o que Deus tem para você. Senão sua vida vai passar. E quando chegar na velhice, você vai olhar e falar: eu queria tanto ter feito tal coisa e eu não fiz. E você não vai ter resposta por que não fez. Você vai ficar pensativo: por que eu não fiz tal coisa? Porque eu vou te responder: por falta de permissão das suas memórias, das suas emoções. Porque você não permitiu viver a bondade de Deus. Talvez você olha, mas eu queria ser um homem
desenvolvido igual fulano de tal. Eu queria ser uma mulher desenvolvida igual fulano de tal. Mas existem prisões dentro de você que precisa ser trabalhado para você se permitir viver uma vida melhor. Existem prisões dentro de você que precisa ser trabalhado para que você saia dela, para você se permitir sair das drogas, sair das coisas ruins, dos vícios emocionais, dos vícios também do alcoolismo, de tudo quanto é vício que você vive. Você precisa se permitir e ver que você merece sair desse mundo, sair desse meio, porque existe coisas muito grandes para você, que além de álcool, além de droga, além de qualquer coisa ruins para a sua vida. Só que você precisa se permitir. Você precisa levar a sério esta palavra dessa tarde. Essa palavra para mim foi grandiosa, eu sei que para você também. É algo que vem do coração de Deus para o seu coração. Quantas pessoas estão estagnadas na vida por falta de permissão? Quantas coisas que nós não alcançamos na nossa vida atrás porque não permitiram. Mas hoje, daqui para frente, vamos nos permitir melhor. Vamos abrir o coração para Deus. Vamos falar: Deus, faça de mim a tua vontade. Faça de mim o teu querer. E eu permito que o Senhor trabalhe na minha vida. Eu permito viver uma vida de intimidade com o Senhor. Eu permito ter uma vida próspera. Eu permito meu dinheiro ser abençoado por ti e multiplicado. Eu permito viver uma vida diferente de tudo o que foi injetado nas minhas memórias. Eu permito abrir o coração para Deus. Eu permito viver a presença de Deus. Vamos lembrar um pouquinho de uma mulher que viveu uma vida difícil. Eu não gosto muito de falar dela, é a Esther. A Esther viveu uma vida tão difícil, foi criada numa humildade tamanha, sem pai, sem mãe, órfã, e foi criada pelo primo Mardoqueu. E como a Esther nem imaginava o tamanho da grandeza que ela ainda ia viver na vida dela. E de repente os anos foi passando, Mardoqueu foi vendo ela muito bonita e tal, e de repente surgiu uma oportunidade dela ser apresentada ao rei para concorrer à vaga, né? Naquela época era assim, de ser esposa do rei. E o Mardoqueu correu e falou com ela. E ela o quê? O que ela fez? Ela recuou, ela falou não. Quem conhece a história sabe que ela não falou não. Ela permitiu viver uma vida extraordinária. Ela permitiu fazer parte do reinado do rei. Ela permitiu, ela não deixou a dor da orfandade impedir ela de chegar onde Deus queria colocar ela. Para Deus trabalhar na vida de Esther, precisou que ela permitisse. Se ela fosse olhar para o tamanho do sofrimento dela, se ela fosse olhar para o tamanho da dor dela de ser órfã, de sofrer aqueles problemas, daquela tristeza que ela sempre dormia sem o pai, sem a mãe, daquela tristeza de não ser uma pessoa reconhecida na sociedade por não ter pai e mãe. Se ela tivesse ficado presa no seu sofrimento, naquela prisão emocional, ela não ia permitir viver o melhor de Deus e ainda ser usada para salvar todo o povo de Israel. Então o que acontece? Deus bateu na porta do coração de Esther. Deus mostrou para ela um projeto. Deus mostrou para o Mardoqueu um projeto. Só que eles precisavam permitir Deus trabalhar na vida deles. O que era para eles fazer, Deus não ia descer lá de cima e fazer. Eles deveriam permitir. A Esther se permitiu aí para esse concurso, né, de beleza, para concorrer uma vaga de ser esposa do rei. E o Mardoqueu também se permitiu levar a sua sobrinha com muita alegria para concorrer à vaga que estava lá para as pessoas. Eles não se sentiam inferiorizados em nenhum momento. Eles não ficam questionando. Mardoqueu só sabia que Deus tinha um projeto para aquilo ali, que não era simplesmente uma ideia vazia. Mas o
que ele fez? Ele se permitiu levar o aconselhamento para sua sobrinha e para sua prima, para que ela aceitasse aquela proposta e eles começassem a lutar por aquela conquista. Ou seja, ele se permitiu, abriu o coração. Não, nós podemos crescer, nós podemos ser alguém, nós podemos conhecer mais coisas, nós podemos talvez participar até do reinado do rei. Olha a permissão, gente, olha quanta permissão aí. Eles não travaram nos seus problemas, eles não ficou na pobreza de pensamento que eu falo, eles não ficou focado ali na orfandade, não. Eles não ficou focado, tipo assim, mas o rei nem conhece a gente, nós não temos ninguém para apontar nós, nem não sei o que, foi uma desculpa. Igual quando a pessoa vai concorrer ao emprego, que ele começa a detonar ele em casa mesmo. Ah, lá vai ter gente assim, eu não sou ninguém perto dessa pessoa. Sai fora, para com isso. A Esté e o Mardoqueu, eles não inferiorizaram eles, não. Eles permitiram Deus trabalhar dentro dos seus corações para ir concorrer uma vaga, para crescer na vida, para desenvolver na vida. E através desse desenvolver da vida da Esté, dela desenvolver da vida do Mardoqueu, Deus trabalhou cuidando de todo o povo de Israel, através da permissão dessa mulher que era órfã, que era criada numa simplicidade. Ela se permitiu. Eu abro o coração, eu vou concorrer a essa vaga, porque eu posso. Eu tenho um Deus. Os meus pais morreram, mas eu tenho um Deus que cuida de mim, que me enviou meu primo Mardoqueu para cuidar de mim. E eu sei que o meu Deus é rico, eu sei que o meu Deus pode fazer grandes coisas, e eu vou focar nele, e eu vou caminhar, eu vou permitir. E ela foi permitindo, e de repente ela passou naquele concurso. De repente ela foi escolhida como esposa do rei. De repente a mulher já era rainha. Isso tudo, os projetos de Deus na vida dela, foi porque ela permitiu. E muitas das vezes, talvez eu e você falamos assim: por que eu não consegui chegar nesse patamar? Por que eu nunca consegui chegar nesse degrau que Deus tem para mim? Por quê? Porque muitas das vezes a minha crença limitante, ela não me permite. Que eu fico assim: mas eu não posso por causa disso, eu não sei por causa disso, eu não sei me comportar no meio dessas pessoas por causa disso. Ah, porque eu fui criada na roça, que é meu caso. Fui criada na zona rural, na simplicidade da vida. Andava 7 quilômetros para a escola. Será que eu posso hoje ficar no meio de pessoas grandes, a ensinar pessoas grandes, a cuidar do emocional de pessoas grandes? O meu Deus me faz entender que eu posso me permitir ao crescimento, eu posso me permitir ao conhecimento, eu posso me permitir a buscar a sabedoria dele e crescer aqui na terra para a glória dele. Então, se permita nessa tarde. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que está travando a sua história, eu não sei o que está travando a sua vida, mas se permita viver o melhor de Deus. Se permita viver o que Deus tem para você na íntegra. Existe muitos tratamentos para isso, para você entender o que Deus tem para você. Existem coisas grandes para Deus fazer através de você. Coisas grandes que você nem imagina. Mas você precisa se permitir. Você precisa sair dessa mentalidade vazia. Você precisa sair dessas crenças que te limitam, que te colocam lá embaixo, que fala que você não pode, que você não consegue, que você é isso, e você arruma 1001 desculpa e você paralisa. Muitas das vezes começa um projeto e paralisa. Por quê? Porque você é sabotado pelas suas crenças limitantes. Você fica pensando: eu não mereço isso, eu não consigo isso, eu não vou conseguir, eu vou parar por aqui, e aí pronto, entrou. Você se travou, prendeu de novo, não se permitiu. Então eu usei o exemplo da Esté. A Esté e o Mardoqueu tinham muitos problemas, assim como nós, ou até pior, porque a Esté foi criada órfã e criada na simplicidade ali, junto com seu primo Mardoqueu. E ela viu a proposta como que eu vou me permitir ao crescimento que eu estou vendo aqui.
Eu vou me permitir entrar por essa porta que Deus está abrindo para mim. Eu vou me permitir viver o melhor de Deus na minha vida. Não importa o sofrimento que eu estou, não importa a família que nasci, não importa as minhas lutas da infância, não importa tudo que eu já enfrentei nessa vida. Eu vou me permitir viver o melhor de Deus. Eu vou me permitir a concorrer a esta vaga e quem sabe serei rainha. Ela se permitiu. Quando ela abriu o coração, ela permitiu, ela correu para concorrer. Deus entrou trabalhando em prol dela. Ela permitiu que Deus trabalhasse por ela e pelo seu povo. Ela permitiu viver o projeto de Deus na sua vida. Talvez você fale para mim, Miriam, mas eu não tenho um projeto tão grande como Esther teve, como foi apresentado para ela. Mas você não sabe o projeto que Deus tem através da sua vida. Talvez você não imagine o que Deus tem ainda para fazer através de você. Então, se permita viver o melhor de Deus. Se permita viver o que Deus tem para você. Se permita te conhecer melhor e liberar você a ser melhor. Eu não estou falando de você ter uma permissão para as coisas erradas, não. Eu não estou falando para você ter uma permissão para ficar, falando mal dos outros, falando coisa errada. Não. É permitir ser livre. É permitir viver a bondade de Deus. É permitir uma vida próspera, abençoada. Parar de alimentar o sofrimento que você vive. Alimentar a vitória. Saber que a minha vitória está garantida, porque Deus tem alguma coisa para fazer através de mim. Através da minha vitória. Deus tem algo para realizar através dessa vitória que eu vou ganhar. É o que Esther pensava. E ela liberou. Ela permitiu. Deus abençoe a Thalita, a Regina, a Yara. Deus abençoe a Cris, a Oliveira, Neuza Oliveira. Então Deus abençoe vocês. Nós já estamos quase terminando a nossa live, mas o assunto é maravilhoso. Depois você pode assistir, que vai ficar gravado. Então, se permita viver o melhor de Deus. Saia dessa prisão do não pertencimento. Saia dessa prisão, de você ficar nesse comodismo, pensando que nada vai acontecer. Tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Eu vou viver isso, ficar rotina. Não. Você pode viver o melhor de Deus nessa terra. Você pode viver coisas grandes que você nunca imaginou. Mas você precisa permitir. Eu preciso permitir. Eu preciso permitir viver o melhor de Deus nessa terra. Eu tenho muitos sonhos e projetos, mas todos os meus sonhos e projetos estão no altar do Senhor. Mas para Ele realizar, eu preciso me permitir dedicar mais ao estudo, passar horas e horas lendo, passar horas e horas trabalhando. Por quê? Porque eu me permito viver o melhor de Deus nesta terra, em conhecimento, em crescimento profissional, em crescimento espiritual. Eu me permito viver horas também orando, buscando a palavra de Deus, porque eu preciso de sabedoria, eu preciso crescer, eu preciso desenvolver a minha vida espiritual também. Então isso é o que? Eu permito a minha vida prosseguir, eu permito, eu me libero para crescer. Fala comigo neste momento. Senhor, me ajuda a me permitir viver a tua vontade. Senhor, me ajuda a me permitir ser livre desses pensamentos negativos que eu tenho sobre mim. Senhor, me ajuda a me permitir a prosperar, para que eu não fique gastando dinheiro com coisas que eu não devo. Senhor, me ajuda a me permitir a poupar dinheiro para um futuro melhor. Me ajuda a me permitir a ter projetos e sonhos que vai me trazer alegria e felicidade. Senhor, me ajuda a me permitir a viver a bondade, a vontade do Senhor para mim. Faça essa oração quanto for preciso. Comece de manhã, fala à noite, fala: Senhor, me ajuda, pois que eu preciso permitir. Eu preciso entender que eu posso. Eu preciso entender que eu sou merecedora, porque o Senhor me fez merecedora.
Eu preciso entender que eu pertenço ao reino do céu. Eu preciso entender que eu fui criada pelas suas mãos, não para o pecado, não para a desordem, não para coisa ruim, mas eu fui criada para o teu louvor. Eu fui criada para entrar no céu. Eu fui criada para viver uma vida abençoada nessa terra. Eu preciso me permitir a viver a vontade do Pai. Eu preciso me permitir me entregar totalmente a esse Deus maravilhoso. Então fique com essas palavras essa tarde. Eu estou grata ao Espírito Santo que Ele está aqui nos conduzindo. Eu tenho certeza que essa palavra ela vai cuidar do seu coração. Ela vai te ajudar em alguma coisa que você precisa nesta tarde. O versículo base que eu li está em Filipenses 4, versículo 13, né? Que fala: eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Ou seja, você é livre e você pode fazer todas as coisas com a força que Cristo te dá. Então se permita, não trave, não deixe as suas crenças te travar, não deixe os pensamentos negativos te travar, não deixe o desânimo te travar, não deixe a procrastinação te travar, mas pensa: eu permito o meu crescimento. Eu permito que Jesus me entre aqui e transforma a minha alma. Deus abençoe você com essa palavra nesta tarde. Eu estou muito feliz aqui por estar com vocês neste momento. E eu desejo todas as bênçãos do céu para a sua vida. E que o reino de Deus cresça através de você. E eu quero, talvez, se você ter um testemunho depois, através dessa palavra, você receber alguma coisa aí de Deus, e você falar: Miriam, eu tenho um testemunho para contar do que Deus fez na minha vida depois daquela live. Eu ficarei muito feliz de te ouvir. E eu sei que Deus há de fazer na sua vida. É coisa grande, porque você é único nessa terra. Cada pessoa é única nessa terra para fazer aquilo que Deus tem para ele fazer. Então vou já te dando tchau aqui, desejando a você uma tarde abençoada de quinta-feira, e que o Espírito Santo possa te abraçar e te ajudar nessa jornada. Eu sou psicanalista clínica, né? E trabalho aqui cuidando de almas, cuidando de pessoas com base cristã. Cuido das emoções, cuido das enfermidades emocionais, mas sempre com base cristã. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar nessa tarde. É o desejo do meu coração. Um beijo no coração e até a próxima live.